boa tarde, aqui estou eu de novo, Zanmatsu, e agora são... Minha voz tá meio ruim. 10h54 da manhã, hoje é domingo, né? O sol tá um pouquinho forte, o vento tá bastante frio, e hoje eu vou voltar ao mesmo assunto que eu tinha falado no vídeo passado, que era sobre a perspectiva sobre vazio, depressão e entre outras coisas, que eu não lembro que eu mencionei no vídeo, né? Mas... Tinham dito que tinha um amigo meu tinha dito que quando ele viu o vídeo ele tinha dito que era basicamente um tipo de desabafo, e realmente eu tinha feito um certo desabafo ali, e hoje vai ser basicamente a mesma coisa. Vai ser sobre a mesma perspectiva sobre vazio e depressão, e ao mesmo tempo eu vou falar algumas coisas. Já faz tempo já, quando eu tinha 11 anos eu perdi meu pai. Foi praticamente a única pessoa que depois de anos eu consegui entender quase completamente. Ele foi a pessoa que me introduziu em vários mundos, me sobre, me ensinou sobre muita coisa, que eu não consigo lembrar, mas eu consigo colocar essas coisas em prática até hoje. Me ensinou a ser uma pessoa melhor, por mais que o fim dele não tenha sido o melhor de todos, foi bem triste. Eu não, e a partir daquele ponto que ele tinha feito aquilo, eu não consegui mais chorar. Eu tinha me tornado outra pessoa. Eu continuei a mesma, né? Feliz, mas quanto mais inteligência eu ia acumulando esses anos, desde os 11 anos, 11 não, 10 anos que eu ia acumulando, eu comecei a entender mais dele. Eu comecei a entender mais como é que funcionava a depressão e como homens conseguem fingir que não existe. Para outras pessoas, na verdade, para eles existem, mas para as outras pessoas não parece que existe. Parece que a pessoa tá feliz pra cacete. Nunca parece que essa pessoa tem um problema. Dificilmente tu vê ela chorando, ou sei lá, triste. Uma coisa assim, sabe? Como eu digo, eu nunca encontro as palavras certas pra falar. Eu sempre me embaralho todo, assim. Eu acho que dá pra perceber isso. Eu entendi bastante ele. Quanto mais eu ia entendendo, pior ia ficando a minha situação. Até que eu ia lembrando cada vez mais coisas dos tempos que eu passei com ele. Os últimos tempos e os tempos mais passados, assim. Eu fiquei bem quebrado. E... Caralho, cara. Nossa. É impressionante. É impressionante. E, cara, no dia eu fiquei cara, muito quebrado. Tinham dito que ele meio que tava muito feliz. Ele tinha feito... Tinha ajudado o pessoal ali no comércio local, né? Fazer uns hambúrguer, essas coisas. E depois ele tinha ido pra casa feliz, né? Ele conversou bastante com o pessoal, essas coisas. E ele chegou em casa e... né? Quando eu fiquei sabendo da notícia, eu tava cansado pra caramba. Eu tinha acabado de acordar de um sono. Eram 10, 9 horas da noite. E meu padrasto chegou em casa com essa notícia e me levou até lá. Quando me contaram, eu ouvi a cena. Eu não consegui chegar perto da cena, né? Eu não consegui ver o que tinha acontecido. Mas eu já tinha certeza de que ia acontecer do jeito que ele tinha feito aquilo. Eu sentei num canto, num tijolo que tinha perto ali. Eu tava tremendo muito. Eu tava muito, cara, eu tava muito triste, muito quebrado. Mas a única coisa que eu não consegui fazer era chorar. Eu não conseguia chorar. Até hoje eu continuo assim, quanto mais vem. E é como dizem, né? O conhecimento é um tipo de maldição. E eu concordo com isso. Quanto mais eu vou entendendo, né, a maioria das coisas que ele falou pra mim, eu vou entendendo do jeito que ele era, pior eu vou ficando. Não em tristeza, assim, mas eu fico cada vez mais pesado pra mim, porque eu praticamente, nos últimos momentos que eu passei com ele, eu praticamente fui a pessoa mais babaca possível. Eu sabia que ele era meu pai, de sangue, e do mesmo jeito eu fui babaca nos últimos momentos. Aquilo praticamente é a pior coisa que aconteceu nessa vida.
Eu hoje em dia tô melhor, mas quanto eu lembro disso, pelo menos agora quando eu tô falando, eu fico bem nervoso de quando eu lembro. Fico quebrado de novo. É triste. Ah, homens, homens ou mulheres, assim, né? Todo mundo pode fingir um sorriso, pode enganar. Essas coisas. A gente sempre esconde um sorriso. Na verdade, a gente sempre esconde a tristeza, né? Atrás de um sorriso. A gente vai criando uma máscara falsa, um sorriso. Um sorriso que a gente vai colocando todo dia, todo santo dia. Até a gente se acostumar com esse sorriso. E meio que isso aí acaba se tornando um tipo de maldição. Porque quando a gente chega em casa, a gente quebra totalmente. A gente tá sozinho. E como dizem, a depressão é uma coisa confortável. Tu se sente confortável com ela. E é um caminho sem volta, porque quando tu começa a ficar confortável demais, é difícil pra cacete de sair. Muito difícil. Muito difícil mesmo. Hum. É. Eu não. É difícil de falar. É. Praticamente eu queria falar isso, mas algumas outras coisas. Deixa eu lembrar agora que era a próxima coisa que eu ia falar. E quando tu começa a abraçar demais. Na verdade, quando tu percebe que tu abraçou, tu começa a abraçar demais essas coisas e, tipo, acumulando conhecimento também, tu começa a se tornar vazio. Não tem mais força pra chorar, tu não tem mais força pra gritar. A única coisa que tu quer é o silêncio absoluto. O clima de chuva acaba se tornando uma coisa maravilhosa. Eu, e isso é maravilhoso só. Eu posso confirmar por mim mesmo que é maravilhoso. O vazio é uma coisa boa. Obviamente é horrível, mas tem seus pontos positivos e normalmente mais negativos que positivos. Tu se sente confortável. O conforto chega a ser mais fácil. Solidão acaba se tornando uma coisa tão boa pra tu, na tua perspectiva acaba sendo bom. E é uma maravilha. Maravilha do jeito ruim, porque tu tá praticamente num poço sem fundo. Num poço com fundo, no caso, né? E tu vai continuar afundando. Ou tu já ou um poço sem fundo mesmo e tu vai continuar afundando cada vez mais infinitamente, né? Até tua mente quebrar e tu tem um destino que nem muita gente mesmo. Cara, eu não tenho conselho, não tenho conselho, eu não consigo dar conselho. Normalmente meus conselhos são horríveis ou alguma coisa do tipo, mas tentem não abraçar muito vazio. Se quiserem ficar sozinho, fiquem. É uma coisa boa, tu tem mais tempo para se conhecer, tu consegue se conhecer melhor, né? Tu começa a entender tua própria essência, você mesmo se entende. Isso é bom, se entender sozinho, mas não abraça a cara. Não fique tão sozinho, não comece a acreditar que ficar sozinho é bom, porque na verdade é bom, mas também tem o seu ponto negativo, que é grande pra cacete. Eu, como eu disse no vídeo passado, a gente é abençoado com coisas maravilhosas, amigos, uma namorada, alguma coisa do tipo, cara, é maravilhoso. E isso é bom, cara, é bom demais. Eu, pelo menos, entendo que hoje em dia, pelo menos, eu entendo o que meu pai tinha nos últimos momentos de vida dele. Eu consigo entender, mas pelo menos eu não que eu consigo aguentar, não que isso vai ser ruim se eu aguentar. Vai ser bom, mas eu consigo entender o que ele sentia. É impressionantemente ruim, é pesado demais. Eu realmente entendo, mas eu também não vou fazer o que ele fez, porque eu sei que existem pessoas ainda que precisam de mim. Tem gente que não precisa dessas coisas, consegue viver de boa, mas nesse caso eu preciso continuar vivo. Eu ainda não sei o que o futuro guarda pra mim. Eu quero ter uma vida e realizar meus sonhos, por mais que eu seja preguiçoso e entre outros aí. Mas eu tô tentando, né? Tipo, tô gravando vídeo agora, tô falando com o público. Por mais que seja pequeno, eu tô conversando com o meu público. E isso é maravilhoso.
Bem, eu me despeço aqui, são 11h04 e 34 segundos desse domingo e eu me despeço aqui. Eu, mais uma vez, tô me acostumando com isso e tô até que curtindo até falar essas coisas, sabe? De algum jeito, quem conseguir entender o que eu falo, né? Porque eu falo meio embaralhado assim, não sei se dá pra entender muito bem. Mas, né, se eu conseguir entender, eu acho isso bom até. Então, praticamente, isso é um adeus, cara. Eu espero que Deus abençoe vocês, ou o Deus da religião de que vocês são, ou a religião que vocês abençoem. Sei lá, mais ou menos isso. Bem, se cuidem. Adeus.